Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosane, eu sou a diretora superintendente aqui da BRF Previdência, né, que é o fundo de pensão aí que administra os planos de benefícios que são oferecidos pela BRF aos seus colaboradores. O nosso fundo de pensão, ele administra aí um patrimônio de aproximadamente 4,3 bilhões de reais e desse nosso fundo de pensão fazem parte mais de 54 mil participantes. Em nome de toda a diretoria da BRF Previdência, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, desejar as boas-vindas nessa tarde muito especial. Nós vamos ter um bate-papo muito gostoso aqui com uma pessoa, né, que é especial relevância aqui no Brasil, falando para a gente um pouquinho sobre o cenário econômico, as perspectivas aí de 2003, né? Quando a gente fala aí de investimentos, né? A gente tem aí um período que está tendo algumas turbulências, então é sempre interessante a gente entender o que está acontecendo, ouvir, né, pessoas que estão aí dentro desse, agentes efetivamente desse mercado, né? As perspectivas que a gente tem. E nesse dia, então, como eu falei, muito especial, vai estar aqui conosco um dos mais importantes e influentes economistas aí do Brasil, que é o nosso querido Gustavo Franco. O Gustavo, ele foi presidente aí do Banco Central do Brasil, né, e também foi diretor aí da área internacional do Banco Central num período aí de 93 a 99. Teve uma participação super importante na formulação, e tanto na formulação quanto na operacionalização do Plano Real. Depois que deixou o Banco Central, o Gustavo fundou, então, a Rio Bravo Investimentos, que é uma instituição parceira aqui da BRF Previdência, né, líder em investimentos alternativos no Brasil, tem aí mais de 13 bilhões de reais aí sob gestão. O Gustavo participa também de vários conselhos consultivos e de administração, como, por exemplo, o Nubank, BMF Bovespa, o Banco da Ecoval, entre outros, né? É professor aí da PUC do Rio, desde 86, e escreve regularmente aí tanto para o jornal O Globo, quanto para o jornal Estado de São Paulo. Publicações a gente nem fala, né? Tem dezenas aí de livros publicados, inclusive hoje, ao final do nosso evento, nós vamos sortear 3 livros autografados pelo Gustavo aí para os nossos participantes. É um prazer imenso, né, estar com ele aqui hoje. A gente vai poder fazer aí um bate-papo. Vocês têm aí o chat que vocês podem ir colocando as perguntas para a gente ir aqui, né, durante o evento a gente já vai respondendo, enfim, é bastante interativo, a gente gostaria muito da participação de vocês, tá? Vai estar conosco aqui também hoje o Daniel Sandoval e o Evandro Buchini, que são também da Rio Bravo. Eu vou começar recebendo o Daniel, então, que aí ele faz as honras aqui também para receber, na sequência, o Gustavo. Daniel, passo para você. Obrigado, Rosane. Obrigado, Márcio. Queria agradecer aqui bem curtinho, só fazer um agradecimento ao convite. É muito importante para nós essa interação. Agradecer aí os quase 400 participantes que nos ouvem. Reforçar aqui o que a Rosane disse, né, com relação à importância da interação. Acho que vai ficar tudo mais legal se a gente fizer disso um bate-papo. Então, por favor, coloquem as perguntas. Hoje a Rio Bravo hoje é uma casa com mais de 22 anos de existência, a gente tem quase 14 bilhões de reais e somos líderes em investimentos alternativos, mas também em investimentos líquidos e soluções de investimento, tá? Então hoje eu vou já sem muitas delongas, vou passar a bola para o Gustavo, para ele fazer as considerações iniciais e a gente vai interagindo aí durante a apresentação. Então, obrigado em nome da Rio Bravo, obrigado, BRF, pelo convite. Muito bem. Muito obrigado, Rosane e Márcio, pelo convite, organização, pela oportunidade de conversar com todos que estão nos ouvindo. Obrigado a todos pela atenção. Enfim, direto aos assuntos. Eu queria fazer uma fala curta, em seguida vamos dialogar com Sandoval, Evandro, colegas meus que acompanham aí mercados.
pela Rio Bravo. E em seguida a gente conversa entre nós, e aí tem um chat aí para as perguntas, a partir das quais a gente vai desenvolvendo aí os temas mais importantes. Na minha fala inicial, não vou conseguir endereçar tudo que interessa a todo mundo, mas vamos ver se é possível fazer isso no decorrer do tempo que a gente tem aqui em conjunto. É um momento particularmente difícil para quem vive essa realidade cotidiana de mercado financeiro. É uma transição política particularmente delicada. Eu participei de várias, algumas inclusive como governo, sei como é difícil. Esta em particular tem esse componente de polarização que todos viveram nos seus almoços de domingo com as suas famílias e tal. Enfim, no mercado financeiro é muito difícil. Obter uma avaliação fria e objetiva. Nós já temos 3 meses de novo governo e as paixões parece que continuam elevadas, e isso é mais uma dificuldade, é remover e ver o que aconteceu. Não aconteceu muita coisa, não é diminuir o governo novo, observar que a economia não foi um assunto da eleição, é um fato, e que os 2 principais ministros da área econômica não são do ramo. Na verdade, nenhum dos 2 sequer imaginava que pudesse ter a posição de liderança que hoje tem na economia, como ministro da Fazenda e Planejamento, em dezembro. Ambos eram personagens importantes da vida política, da eleição. Simone foi candidata, o Fernando Haddad foi candidato na outra eleição, podiam ter ocupado outros ministérios, não é isso? Quando, em meados de janeiro, o ministro Fernando Haddad, junto com ela, Simone Tebet, apresentam o seu primeiro pacote econômico, isso foi 14, 15 de janeiro, por aí, é difícil imaginar que eles tivessem na cabeça qualquer um daqueles assuntos que eles levantaram naquele momento. Vamos recordar que, nesse momento, teve uma medida provisória que alterou a regra de voto de qualidade no CARF. Duvido que qualquer um dos 2 soubesse o que era o CARF e onde ficava. Na verdade, houve um pequeno vídeo do ministro que circulou pouco antes dessa reunião, a propósito de uma das medidas provisórias desse momento, que foi a que recompôs o Conselho Monetário Nacional com o desenho que ele existia antes, quando o Ministério do Planejamento existia. Ele deixou de existir, vamos lembrar, no governo Jair Bolsonaro, quando Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, Trabalho e Previdência foram inicialmente consolidados em um único Ministério da Economia. Depois o Ministério do Trabalho foi recriado, continuou um outro Ministério da Economia gordo, e agora saiu o Planejamento e a Indústria e Comércio, mas só Planejamento e Fazenda, junto com o Banco Central, compõem o Conselho Monetário Nacional. E para isso precisava uma medida provisória para mudar essa composição, e também a composição de um comitê auxiliar do Conselho Monetário, chamado COMOC, muito importante para a dinâmica de todo o arcabouço regulatório do sistema financeiro, que a composição é mais complexa, tem dirigentes do Banco Central combinando com secretários da Fazenda e do Planejamento. Aí teve uma pequena alteração, passou a ter um secretário da Fazenda a mais, e tem, claro, nessa transição uma coisa diferente de todas as outras, que é o fato de que o Banco Central agora recebe o tratamento de agência reguladora, e por isso seus dirigentes, têm mandatos, mandatos de 4 anos que não coincidem com os do presidente da República. Isso já vem de 2 anos antes, quando passou a Lei Complementar 179, e com isso, o presidente do Banco Central, por exemplo, que é um dos 9 dirigentes do Banco Central, ele tem mandato até dezembro de 24. Ele e 2 diretores. 2 outros diretores têm seus mandatos terminando agora. E já o próximo governo, esse governo agora, vai
nomear 2 pessoas, 2 dirigentes, que, em tese, são o de fiscalização e o de política monetária. Depois tem mais 2 dirigentes e o presidente final de 24, depois mais 2 é só lá na frente, acho que 25 ou 26 dos 9. O fato é que, no final de 24, este governo terá nomeado 5 dos 9, mas não antes disso. E depois, no Copom, que é enfim, um outro nome da diretoria do Banco Central que define taxa de juros, ainda que haja voto divergente de tempos em tempos, passando a sensação de que tem uma espécie de uma votação para decidir a taxa de juros, eu acho que não é bem isso. É uma decisão por consenso e que, às vezes, eles, por consenso, decidem ter um votinho divergente ou 2 para dizer que eles estavam na dúvida, né? E isso repercute nos mercados, mas divergência mesmo é raro, acho que nunca teve. E o Copom foi criado em 1996, lá comigo, eu participei das primeiras do Copom, sempre foi a diretoria do Banco Central, nunca teve, nesse período todo, vamos fazer 30 anos desse troço, divergência. No Conselho Monetário, houve tempo que tinha divergência, mas isso quando o Conselho Monetário, antes do Plano Real, tinha muitos membros, chegou a ter 25 membros, alguma coisa assim. Foi com o Plano Real que o Conselho Monetário foi restrito a 3 membros. E o que é interessante hoje em dia é que esse é o principal órgão decisório de política econômica no governo, e ele tem 2 pessoas que não são do ramo, repito, que são o ministro Haddad e a ministra Tebet, ministro da Fazenda e Planejamento, e uma pessoa que entende muito do assunto, que é o presidente do Banco Central, que já estava lá, que vem do governo anterior. Então, é uma reunião meio tensa, porque os que acabaram de chegar com responsabilidades grandes pela economia não são do ramo e desconfiam do que estava lá, que é do governo anterior. Politicamente, isso é uma confusão, é uma tensão. O núcleo político do governo atual se ressente desse assunto. Nós vimos o próprio presidente Lula falar com desconforto sobre a independência do Banco Central, ou seja, pelo fato dele ter herdado o presidente do Banco Central, que não era a escolha dele. A gente viu como isso foi tenso, mas isso foi noticiário. De verdade, o Conselho Monetário já se reuniu e não mudou nada, seja da sua composição, seja da sua dinâmica, nem tomou uma decisão que poderia ter tomado e que essa sim teria repercussão, que era alterar a meta de inflação. Hoje em dia é esse Conselho Monetário que fixa a meta para o ano, geralmente fixa uma meta para vários anos na frente. Estão fixadas as de 23, 24, isso acho que 25 também. 26 é que estava em aberto. Claro que o Conselho pode sempre rever as metas que fixou e refazê-las. E aí, se o juro está muito alto, segundo se queixou o presidente, seria fácil o Conselho Monetário subir a meta e o Banco Central se sentir mais à vontade para cumprir a meta com um juro mais baixo. Falando assim, parece fácil, mas é muito complexo. O presidente da República instruir o Conselho Monetário Nacional para subir a inflação. Nunca teve. E o sistema é feito para isso. Nunca teve um presidente da República dizendo aumenta a inflação. Isso é meio esquisito, né? E o presidente justificadamente se sente constrangido a fazer isso e não fez. Então, estamos com 90 dias de governo e toda a governança da moeda centrada em torno do Conselho Monetário, incluída a meta de inflação para 24, 25, não foi alterada, de 26 não foi fixada. E assim a gente continua. Sequer foram indicados os 2 nomes para as 2 diretorias do Banco Central que vão vagar agora, demonstrando, na verdade, nos bastidores é o que a gente ouve, que há certa dúvida quanto aos nomes, quanto ao perfil. Um diretor é o de fiscalização, normalmente é uma pessoa da casa,
com o apoio do sindicato, das associações de funcionários e tudo isso, e o segundo é o diretor de política monetária, que seria uma escolha, sei lá, do sindicato, a outra do presidente. Tem toda uma outra conversa mais difícil sobre os diretores. A lei fala em dirigentes, não diz do que eles são dirigentes. É o presidente do Banco Central que, ao receber a indicação e a aprovação e a nomeação de um dirigente, que determina qual diretoria que ele vai ocupar. No limite, se nomeia uma pessoa totalmente desqualificada para ser diretor do Banco Central, o presidente do Banco Central pode dizer que essa pessoa, então, vai ficar numa diretoria de assuntos aleatórios, especialmente criada para esse fim, e temos um impasse com o Banco Central e o seu acionista controlador, que indicou uma pessoa que não está apta a desempenhar aquela função. Mas nada disso eu suponho que vai acontecer. São as conversas que os advogados têm entre si, levantando essas coisas que só os advogados pensam e que não acontecem, tá? Vai aparecer um nome para a política monetária, indicado puro sangue e simpatizante deste governo. Não tem sido simples, as especulações sobre nomes, inclusive, estão um pouco opacas. Normalmente, os boatos sobre os nomes começam antes, inclusive porque esses nomes vão fazer uma sabatina no Senado, e é bom que o camarada chegue no Senado para ser sabatinado, ou camarada, ou a camarada, chegam no Senado para a sabatina já podendo exibir apoios do setor privado. Esse candidato tem o apoio, ele vem de tal instituição, isso ajuda. Do contrário, os próprios senadores vão ser os primeiros a levantar dúvidas sobre a qualificação do candidato. Não é simples esse assunto de nomeação, principalmente nesse ambiente político de acomodação, um pouquinho delicado que a gente está vivendo. Agora, veja que sem querer, eu não estava pensando nisso, mas já estamos aqui fazendo o name dropping de governo e não falando de economia. Mas, infelizmente, esses mesmos 3 meses de governo têm sido assim. A gente especula, fofoca o tempo inteiro sobre quem vai para tal cargo fazer tal coisa, ou o que o presidente falou no jornal, mas o que aconteceu de verdade? Não teve reunião do Copom em fevereiro, só vai ter em março. O juro continua alto. Vamos ver na reunião do fim do mês de março se vai ter alguma novidade, provavelmente não. Um pacote que aconteceu em meados de janeiro foi mais um evento midiático do que propriamente um pacote. Sua parte mais importante foi a reorganização do CMNE pela recriação do Ministério do Planejamento. Então, é quase uma coisa administrativa, muito mais do que uma coisa doutrinária ou de política, ainda que tenha sua importância. E aí, o que aconteceu de importante? Claro, o evento Americanas, que não tem nada a ver com o governo, mas que sacudiu várias árvores aí pelo mundo financeiro que a gente vive. E agora o outro evento, que não é Americanas, é Americanos, que são os bancos americanos que sofreram intervenção ontem. E, na verdade, no domingo, e teve uma solução à la Proer, toda elaborada e tal, super redondinha, no meu modo de ver. Não sei se vamos falar disso aqui, enfim, é sempre uma complicação, mas isso sacudiu a árvore. Tem um lado bom e um lado ruim. O bom é que, então, isso fortaleceu no hemisfério norte o ponto de vista de que o juro vai baixar mais rápido, ou vai subir mais devagar, ou vai ficar alto menos tempo, porque se aprecia o valor prudencial do juro baixo, que foi, obviamente, uma mensagem que foi capturada aqui com muita rapidez pelo próprio ministro Haddad, que já entendeu exatamente como a coisa funciona, para dizer, então o nosso juro aqui precisa cair mais rápido, embora não tenha tido nenhuma consequência no Brasil, nem acho que vá ter, ok? Mas são eventos externos à órbita da política econômica, que eu acho que, no entanto, servem para ilustrar
uma coisa que não pode ser perdida de vista é que o ambiente econômico dentro do qual o presidente Lula inicia seu terceiro mandato é muito diferente daquele em que ele iniciou o seu primeiro mandato. E esse primeiro mandato, eu lembro muito bem, e aí a história era como será essa administração petista que, enfim, congrega os maiores opositores ao governo Fernando Henrique, ao Plano Real, e que agora são um governo que podem desfazer tudo. E, na verdade, não foi o que aconteceu. Tá? Mas eu lembro que, como Rio Bravo, já no setor privado, era uma decisão fria de gestão nossa de, então, como é que vamos nos comportar diante de uma mudança de governo que pode ser um evento, sei lá, transcendente em matéria de mudança. E não foi. Tá? Da mesma forma, agora, as paixões da eleição podem nos induzir a acreditar que o novo governo vai trazer alguma transformação muito grande na política econômica, a julgar pelos primeiros 3 meses, não vai. Mas são só 3 meses, tem muitos detalhes aí e muitas coisas no forno prestes a sair. Nem o que a gente está ouvindo de boato sobre o que está no forno faz crer que vai haver muita alteração muito importante no ambiente de política econômica onde a gente milita. Eu acho que está bom para comentários iniciais. Vejo que Evandro já está aqui na parada, e Evandro, Daniel, como vocês preferirem aqui para continuar, o que vocês acham que é essencial como questão aqui para a gente começar a dialogar? Bom, deixa eu fazer então aqui a primeira pergunta, Gustavo. Acho que enquanto você vinha falando, tinha algumas perguntas, várias perguntas aqui no chat. Eu ia aproveitar um pouco, acho que fazer uma pergunta que o Anderson trouxe à tona, e aproveitar, colocá-la no contexto que você chegou a falar um pouco aqui desse estilo, né? Parece que o Lula 3 repete um pouco do Lula 1, que é testar o mercado com alguns assuntos e ver como o mercado reage, e essa discussão sobre independência de Banco Central e meta deu bastante caldo aí nos últimos dias. E aí o Anderson traz uma pergunta aqui, que ele pergunta por que os Estados Unidos, que tem uma inflação subjacente de 6,5% e uma taxa entre 4 e 4,75, consegue manter essas condições, e o Brasil precisa manter juros de 13,75, mesmo com a inflação apontando aí, o Focus apontou para 5,90, né, essa semana. Então, é uma taxa de juros real ex-ante negativa nos Estados Unidos, contra uma taxa de juros real positiva aqui no Brasil, e aí um pouco dentro desse contexto de Banco Central e Lula. Bom, é o seguinte, aquelas coisas, sempre o juro nominal e o juro real no Brasil sempre foram mais altos do que nos Estados Unidos, muito mais altos. Extraordinariamente mais altos na época em que a nossa inflação era muito mais alta que a deles. Acho que a primeira vez que a gente teve inflação menor que os Estados Unidos no pós-guerra, salvo engano, foi no ano de 1998, meu recorde pessoal aqui como Banco Central, 1,6% ao ano pelo IPCA, recorde que até agora não foi batido. Já vamos fazer 30 anos de Plano Real e, enfim, 1,6. Tá? Mas não é a regra, tá? A regra é uma inflação brasileira maior do que a americana. Agora, nós estamos com a inflação brasileira ligeiramente menor que a americana, né? Então, estamos com, para esse ano, uma expectativa inferior a 6, nos Estados Unidos e alguns países europeus é um pouquinho maior que isso, mas não muito maior.
Aí o assunto de juro real entra numa conversa difícil tecnicamente sobre o que é o juro neutro, o que é a credibilidade fiscal de cada governo, e por que que o spread de risco do Brasil é muito maior do que aquele dos Estados Unidos. A diferença de taxa de juros é uma diferença de track record. Governo mal pagador, caloteiro, inflacionista como o nosso, paga juro maior para tomar dinheiro emprestado dos fundos de previdência, que são os poupadores da economia, não é isso? Então, os seus administradores da poupança, de nós todos estamos assistindo aqui, pelo menos de vocês participantes, são avessos ao risco e vamos dizer que para emprestar para alguém que paga como o governo americano é um tipo de taxa, para alguém que não é bom de pagar como o governo brasileiro é outro tipo de taxa. É simples assim. Deixa eu assumir aqui, desculpa o atraso, tive problemas técnicos, mas estou pegando aqui as perguntas que tem no chat. Bastante gente que começa com a letra A fazendo perguntas. Adelir, Alisson e Alessandro têm perguntas interessantes aqui. E acho que o Gustavo tocou no assunto do banco que quebrou nos Estados Unidos, o SVB, né, o Banco do Vale do Silício, e as pessoas estão com medo dessa paralelo que alguns jornais fazem entre hoje e a crise de 2008. Por que, na sua fala, você disse que essa crise já parece estar mais endereçada, as ações do final de semana foram muito importantes? Acho que mais detalhe disso vai tirar as dúvidas que apareceram aqui do SVB. Então, tem muitas complexidades na solução que foi montada e apresentada no domingo, tem muitos parentescos com as operações ProAir que nós fizemos aqui no Brasil e outras operações que fizemos no Brasil, mesmo sem os financiamentos do ProAir. O Brasil teve mais ou menos, só para dar uma ordem de grandeza, alguma coisa como mais de uma centena de operações de fechamento, liquidação, intervenção em bancos, depois do Plano Real. 100, tá? E depois de 2008, e também a partir da experiência brasileira, que foi relevante, inclusive no contexto internacional, teve muita conversa sobre como resolver situações de um banco que tem problema. Como é que é a arquitetura correta, que melhor pune o acionista responsável pela bagunça e seus dirigentes e protege os depositantes que são inocentes nos problemas dos bancos, e como melhor aproveita o seguro de depósito para que ele não seja tão grande para gerar incentivo perverso, nem tão pequeno para ser irrelevante. No nosso caso aqui é o FGC, no caso deles é uma coisa chamada FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, acho que é o título, mas é igual ao nosso FGC, garante depósitos até um certo valor. A garantia é o que faz, às vezes, as pessoas não prestarem muita atenção na qualidade do banco. Aqui no Brasil é muito comum esse negócio do CDB. O CDB, até certo valor, garantido pelo FGC, é meio que risco do tesouro, né? O que ultrapassa esse valor, que já passa a ser um valor grande, aí é o risco do próprio banco. Às vezes são os bancos meio pequenos demais e arriscados. Lá eles tiveram essa discussão. Esse banco, o Silicon Valley Bank, não é um banco tão pequeno, é um dos maiores dentre os regionais. Vamos lembrar que o sistema americano também é diferente do nosso. Durante muitos anos, os bancos não podiam ter agências fora do seu estado. Então, por isso, os bancos, às vezes, cresciam muito dentro do seu próprio estado, e ficavam gigantes, às vezes, de porte global, mas era um banco regional, sei lá, o Bank of America, que é um banco original da Califórnia, já era um gigante global quando não podia abrir agências fora da Califórnia, que é estranho. Depois isso foi flexibilizado, isso é uma discussão antiga nos Estados Unidos, que remonta a Alexander Hamilton versus Thomas Jefferson e o federalismo americano. Enfim,
E aí, agora, esse problema é muito... Parece uma coisa episódica, porque o problema do Silicon Valley Bank não teve nada a ver com Silicon Valley, teve a ver com maturity mismatch, ou seja, se eles erraram no casamento de prazo de ativo e passivo, ou ALM, na linguagem dos fundos de pensão, erraram no ALM, teve uma mudança de conjuntura nos preços dos ativos dele, marcado a mercado, o patrimônio dele foi embora. Marcado na curva, não. Tinha, parece que 15 ou 20 bi de patrimônio, marcado a mercado, zerou. Aí, a história de que as conexões com o mundo de tecnologia e os clientes, porque é Silicon Valley no nome, mas não foi por isso, teve nada a ver com tecnologia. Na verdade, tem muito mais que ver com tecnologia a intervenção no outro banco, o Signature, que é um banco muito atuante no mundo cripto, onde tem uma coisa chamada Silvergate, que é, sei lá, um portal de assuntos cripto, não sei explicar, esse mundo cripto é muito difícil, mas o fato é que estamos vivendo o inverno cripto. Então, uma instituição ligada ao inverno cripto tropeçou e a outra foi uma questão de ALM. Não é uma crise sistêmica, nenhuma dessas coisas parece estar presente em todo lugar, né? E nem afeta necessariamente os bancos grandes. Claro que sacode a África, todo mundo nervoso. No fim de semana, reguladores fazendo operações de intervenção de banco nunca é nada muito tranquilizador, mas não tem o aspecto de algo nem de perto parecido com 2008. É o que eu tenho a dizer agora, podendo estar totalmente enganado, porque essas coisas a gente nunca sabe, né? Mas a primeira impressão é que não, isso em poucos dias deve se diluir. O Gustavo, é o Márcio aqui que está falando, diretor de investimentos aqui da BRF Previdência, Diga. tá? Eu queria até aproveitar também, aqui tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer para botar um pouquinho de pimenta aqui na discussão, tá, Gustavo? Tem alguns questionamentos aqui que você, por favor, fique à vontade para responder, né, que se quiser, que é sobre se você recebeu aqui algum convite, né, para participar aí do novo governo, dado a sua experiência, né? E também até alguma questão aqui, né, Gustavo, que eles estão perguntando se você tivesse lá no Banco Central, como é que você trataria essa questão da discussão que está tendo aí, da pressão, né? Você já até deu um pouco aí da overview, né, da taxa de juros e essa discussão que está tendo aí, né, da pressão para que o Banco Central siga com a diminuição da taxa, mesmo, né, com os indicadores de inflação ainda não mostrando, né, nenhuma perspectiva aí de diminuição, né? Tá. Bom, não tive nenhum convite, sondagem, nem nada sobre participar do governo, já dei minha contribuição, enfim, estou acompanhando, torcendo, como todo mundo, enfim, eles têm que acertar. O Banco Central passa por uma situação diferente de qualquer coisa que já viveu no passado. Só me recordo parecido quando a lei das agências reguladoras criou para 2000 dirigentes com mandato, e isso incluía na área econômica a CVM, que foi, enfim, que teve ali naquele momento da passagem do FH2 para o Lula 1, um presidente da CVM nomeado pelo governo Fernando Henrique, que foi herdado pelo Lula. Era o advogado Luiz Leonardo Cantidiano, um cracaço, que, enfim, ficou, se eu não me engano, uns 2 anos dentro do governo Lula 1 e com os amigos, entre os quais eu orgulhosamente me incluo. Ele reclamava muito que ele era super maltratado pelo pessoal do Ministério da Fazenda. Ele é uma autarquia, mas ele se reportava ao Ministério da Fazenda,
orçamentariamente. Então, ele precisava ir a Brasília de tempos em tempos para conversar sobre orçamento, concurso público, essas coisas, de setor público. E aí tratavam ele muito mal, deixavam ele na sala esperando, servia café frio, que eu suponho que é a mesma coisa que estão fazendo com o Roberto agora, tá? Se ele vai no palácio, o elevador não funciona, tem que subir de escada, essas coisas, enfim. Mas é claro que depois começa a conversar, depois se acerta. Então, no caso, este aqui, do começo dessa nova situação do Banco Central, eu acho que seria relativamente fácil para Roberto construir um relacionamento com o Palácio, e ele não precisa mais do que isso, já que institucionalmente todos têm os seus papéis. O que ele precisa é ter uma relação com o presidente, com o ministro, institucional, mas que eu acho que é relativamente facilitada pelo fato de que o juro começa muito alto. Então, é fácil entender que, se não tiver nenhum terremoto, o normal é que o juro caia em cada uma das reuniões do Copom que ocorrer daqui até dezembro de 24, quando Roberto sai. Então, todo mês Roberto vai dar uma boa notícia, se não atrapalharem a vida dele, tá? Então, tem uma área de conversa relativamente boa, e na verdade, o que ele fez, que foi notado como, não sei se exagerou, esse assunto de dosagem em política monetária nunca tem consenso, tá? Mas o fato é que o Banco Central do Brasil pulou na frente de todos os outros bancos centrais do mundo em matéria de taxa de juros no ano de 2022, e foi o que fez o Brasil ter, pela primeira vez em muitos anos, uma taxa de inflação menor que vai nos países do hemisfério norte, europeus e Estados Unidos. Sim, o juro está muito alto e agora, provavelmente, assim, é como se o Roberto tivesse feito a maldade antes do governo Lula, fez durante o governo Bolsonaro. Na eleição, isso não caiu na conta de ninguém. O fato de se o Banco Central ser independente, a culpa é do Banco Central, nenhum dos políticos se associa a isso, né? Agora é o caminho para baixo. Supostamente seria mais tranquilo do ponto de vista do político. Agora o político já começa reclamando, enfim, precisa conversar eles lá entre si, porque não é bom para ninguém essa suposta, enfim, divergência, até porque não tem solução, né? Então, acho que eles vão se entender, né? Beleza. O Gustavo, tem aqui também umas outras perguntas aqui, até da parte aí já migrando para investimentos em questões de diversificação, né? O Felipe está perguntando aqui, né, em termos de mitigação de risco, como é que você vê, né, os investimentos no exterior aí, dado esse cenário que a gente tem também no mercado externo, né, como uma parcela aqui que os investidores podem usar aí, né, para mitigar o risco e diminuir um pouco a volatilidade, se for o caso. Pois deixa eu dar fazer dois comentários sobre isso. O primeiro, claro, diversificação é sempre bom. Agora, em se tratando de começar do zero uma exposição em ativos em dólar, aparece a questão sempre delicada, essa é a segunda questão do timing de mercado para entrar. E no mercado de câmbio nunca tem um timing bom, porque é difícil mesmo, ainda que se possa dizer que o câmbio está um pouco esticado agora, porque tem um excesso de estresse, compensado em boa medida pelo juro muito alto. Não sei se é um bom momento para entrar, eu quero me abster de fazer qualquer call sobre se está alto ou se está baixo. Mas diversificar é bom, sim.
E isso tem sido, ao longo dos anos, um assunto delicado para as fundações de previdência. Eu sou de um tempo muito antigo em que se dizia, acho que isso estava em alguma lei, que os fundos iam perder a imunidade tributária se investissem no exterior. Acho que depois isso saiu de alguma regulação ou lei, não me lembro, e houve muita conversa, lembro já no Banco Central, o Fundo de Pensão do Banco Central, a Centros, pioneira em comprar títulos da dívida externa e fazer investimentos no exterior, mas não foi uma coisa acompanhada por fundações, demorou muitos anos para isso virar um assunto das fundações e nunca deu muita liga, não. Ainda que a pessoa física tenha um desejo e mais desembaraço para fazer isso, e hoje, na verdade, os hedge funds, os fundos de multimercado podem fazer isso sem você saber, inclusive, né? Hoje está mais tranquilo isso, já foi um tema muito tabu no passado, acho que não é mais. Excelente. E também tem uma pergunta aqui sobre, aí acho que vocês vão conseguir, o Daniel, aí também o Evandro pode ajudar, Gustavo, sobre fundos imobiliários. O pessoal está perguntando aqui qual que é a visão de vocês aí para o momento, né, do fundo imobiliário. Então, antes de eles falarem, deixa eu falar eu acho uma alternativa que a gente viu nascer como companhia e eu vi nascer como, sei lá, quando eu era regulador nos anos 90, foi o momento de definição do sistema financeiro imobiliário, SFI, que depois, enfim. Mas os fundos imobiliários sempre foram um veículo muito travado e sofreu alterações muito importantes ao longo dos anos. Quando a Rio Bravo começou, a gente gostava do produto, entendendo que ele precisava muita modificação. O que aconteceu ao longo do tempo era uma modalidade de investimento com regulamento fixado em lei, para começar, depois é que foi virando uma coisa regulada, enfim, com regulamentação pela CVM e Banco Central, mais CVM do que Banco Central, e aí aconteceu esse fenômeno extraordinário que foi o crescimento do market cap dos fundos imobiliários listados e a quantidade de pessoas físicas que são investidores nesse tipo de veículo, que criava uma dinâmica muito diferente no momento em que o Brasil estava acostumado com essa cultura diária de CDI, e se não fosse isso, era Bolsa, e o fundo imobiliário vinha ocupar ali um espaço no meio, já que é uma coisa que é meio equity, meio empresa, e tem esse nome fundo, só porque é um investimento em condomínio, mas é um fundo fechado, é diferente dos outros tipos de fundos que as pessoas conhecem. Esse é um fundo listado em bolsa, que não tem resgate de cota automático quando você pede, como no caso dos outros fundos comuns que as pessoas estão acostumadas. Então, é um produto que poderá ainda, ele acho que já fez um pouquinho, ocupar o espaço que é da poupança, que tem um componente imobiliário, garantia, ativo real, paga rendimento mensal, paga em cash, não é acruação de juro na conta, tá? Mas e depois é o seguinte, as pessoas entendem bem o que é uma renda de aluguel. Quantas famílias têm investimento, enfim, alugam um pedacinho da sua residência e tal. Isso não é um investimento que é exótico do ângulo popular. Ele pode ser ainda uma coisa muito maior no varejo. Está a caminho, porque isso tem um número de pessoas físicas gigantesco, que gosta do produto, e com o tempo ele vai desenvolver, acho que ainda vai crescer muito mais como investimento do que os fundos mútuos, que são os veículos mais conhecidos, que são desproporcionalmente grandes no Brasil, quando a gente compara o tamanho dos fundos imobiliários brasileiros com os REITs americanos, que é o equivalente lá, somos pequenos ainda e vai crescer muito. E depois tem essa coisa, porque o caderneta de poupança, que é um produto financeiro que as pessoas encontram tantos defeitos, é uma coisa tão popular, né? É um desses paradoxos do Brasil, mas que
fundo imobiliário está aí para talvez ocupar um pouco desse espaço no decorrer do tempo. E aí, claro, tem diferente da poupança o fato de cada fundo imobiliário é um imóvel diferente, né? E, claro, é mais heterogêneo, tem de todos os tipos. E aí, enfim, nós, Rio Bravo, viramos uma das casas especialistas nesse assunto. Acho que somos a última independente, que não faz parte de conglomerado financeiro, e é um produto que sempre nos empolgou pela inovação, pelo que ele ainda tem de potencial. Enfim, Sandoval e Evandro, não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar a esse panorama. Deixa eu então aproveitar a pergunta, deixa eu colocar essas perguntas. Tem a pergunta do investimento no exterior, tem a pergunta sobre imobiliário e tem a pergunta do Marcos também, que ele pergunta qual que é melhor, renda variável ou renda fixa. E aí o Evandro pode entrar mais no detalhe do investimento em si, mas eu queria colocar isso num contexto um pouco daquilo que a Rosane trouxe no começo, né? Que a gente está vivendo aqui um momento mais turbulento e a gente tem, de fato, um mercado um pouco mais, como que eu posso dizer, desafiador, né? E aí eu acho que a gente tem que colocar, eu falo muito isso, converso muito com o cliente, com amigos também, sobre o fato de que eu acho que não existe o melhor investimento, existe o investimento mais adequado, né? E a gente tem que colocar isso dentro do contexto, levando em consideração o horizonte de investimento e os objetivos do investidor, né? Então, a gente tem pensado muito na Rio Bravo aqui, hoje a gente tem se dedicado muito tempo em pensar em como combinar melhor esses ativos. Então, extrair deles o benefício da diversificação, levando em consideração horizonte de investimento, capacidade de tomar risco, né, disposição para tomar risco e os objetivos. Então, no caso de investimento exterior, acho que a resposta me parece óbvia, o Gustavo já deu, né, de que a gente, tirando isso do contexto, me soa estranho a gente achar que a gente consegue diversificar investindo tudo dentro do país, sendo que a gente tem uma representatividade muito pequena, tanto no comércio quanto no mercado, né, mundial, seja no mercado de renda fixa, no mercado de renda variável. No que diz respeito ao fundo de investimento imobiliário, eu acho que ele traz, dentro do contexto de carteira, né, de portfólio, o Gustavo ressaltou aqui os pontos do produto, mas dentro do contexto de portfólio, acho que ele traz um tipo de risco, um fator de risco que você não encontra em outros investimentos. Então, quando a gente pensa em portfólio, é um ativo, acho que mais do que necessário, acho que é meio que obrigatório na composição de portfólio, né? Porque você tem ali uma certa liquidez e isso traz um pouco de assimetria, né? E possibilidade de ganho também no ganho de capital, não só na renda, como o Gustavo trouxe. E aí, para fechando com a pergunta do Marcos aqui, eu acho que, de novo, né, reforçando, acho que o mercado de renda variável tem suas oportunidades. Eu acho que na composição de carteira é essencial, quando a gente faz uma análise num horizonte mais longo, esse é um componente fundamental para você buscar uma rentabilidade extra na carteira, né? A gente lembra hoje que a gente tem os títulos públicos aí acima de 6% de juro real, mas isso não deve ser a realidade, mesmo porque se for, a gente vai ter um problema, né? A gente fica nessa armadilha de renda média por muito tempo. Então, acho que neste contexto, eu acho que uma combinação, e é isso que vocês fazem aí na BRF, né, Márcio, quando vocês fazem os planos, os perfis, etc., é combinar os ativos de acordo com os objetivos aí e principalmente o horizonte do investidor, né? Então, temos melhores investimentos para diversas pessoas, são vários melhores investimentos. Evandro, se você quer. Alguma coisa aí, um insight? Vocês falaram bastante do instrumento, né, e das vantagens que ele traz, mas o fundo imobiliário, hoje em dia, ele é um veículo que permite fazer muita coisa interessante. Então, quando a pessoa pensa em fundo imobiliário, ela tem que imaginar que tem muita coisa, e se a gente pensar no universo, são por volta de 120 bilhões de reais, 2 milhões de investidores, né? Mais ou menos metade desse mundo é um mundo que compra participação em ativos, a gente chama fundos imobiliários de tijolo, então é realmente imóvel para renda, que tem as flutuações da taxa de juros, os ciclos imobiliários longos, né? Que são as características desse mercado.
E a outra metade são fundos imobiliários de crédito, de papel que a gente fala. Papel e fundos de fundos, mas principalmente crédito, em que se empresta dinheiro para empresas com um lastro imobiliário. E esse lastro imobiliário pode ser uma garantia imobiliária, pode ser uma operação de compra e venda, mas também pode ser, e muitas vezes uma operação corporativa que tinha um lastro imobiliário, uma garantia real, e foi uma forma mais barata de se emprestar dinheiro para uma empresa. E aí é outro mundo, né? É um mundo de renda fixa, é um mundo em que tem muita coisa pós-fixada, CDI+, que permite com que os investidores estejam expostos a completamente outra coisa, né? Ganhem quando o juro suba, por exemplo. Então tem esses dois mundos que a pessoa tem que observar quando vai comprar um fundo imobiliário. Hoje, não importa muito qual a classe, nesse exato momento, eles estão descontados em relação ao valor dos seus ativos. A regulação, né, a lei manda que todos os fundos de tijolo contratem uma empresa independente uma vez por ano e tenham um laudo de avaliação para marcar mercado dos seus ativos. Então, tem um prédio na Avenida Paulista, contrata uma empresa para dizer, esse prédio vale sei lá quantos milhões. Um galpão logístico, a mesma coisa. E nos fundos de crédito, a figura do administrador é responsável por isso, para analisar se esse crédito está pagando em dia, para ver se ele tem correlação com um título indexado à inflação, ou um pré-fixado, e fazer lá a marcação pelo spread de crédito. Então, os ativos dos fundos imobiliários são marcados a mercado. E na Bolsa, como o Gustavo falou, eles têm essa volatilidade no mercado secundário. Nesse momento, você consegue comprar na Bolsa um prédio na Faria Lima muito mais barato que se você bater na porta ali do dono do quinto andar do prédio da Faria Lima e pedir para comprar aquele imóvel. O nível de desconto é realmente alto, tem fundo que isso chega a 30%, a média hoje deve estar entre 10% e 15%, da distância que a gente fala entre o valor patrimonial marcado a mercado e o valor secundário. Para o investidor de longo prazo, é uma excelente oportunidade de compra, seja dos fundos de tijolo, seja dos fundos de crédito, sendo que eles têm movimentos bem distintos, mas ambos com alguma correlação à taxa de juros, né? Gustavo, a gente ainda tem mais um tempinho? Sim, uma pergunta? Tá. Sim, claro. O Rafael está perguntando aqui, eu até aproveito essa pergunta para falar um pouquinho também das questões aí das reformas e do arcabouço fiscal aí, né, que está para ser divulgado, né? E o Rafael está perguntando se você vê que, dadas as características aí, né, do que vem sendo dito pelo novo governo, né, e nesse novo arcabouço fiscal pode ter alguma taxa aí, né, de voltar à discussão da taxação de dividendos dos fundos imobiliários e também de ações, e se você vê isso com algum impacto aí no mercado, né? Bom, o arcabouço, como eles falam, é uma coisa referente eu acho que o que vem, né, uma lei complementar com o intuito de regular o orçamento, está muito bagunçado, seria, vamos dizer, o capítulo 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000, que foi feita principalmente para assuntos de folha de pagamento do serviço público e endividamento, mas que não mexeu na dinâmica do orçamento. Já tinha uma lei complementar no Senado sendo discutida, foi aprovada no Senado, foi para a Câmara, está prontinha, e com aquela conversa do orçamento secreto, o escândalo, o voto da ministra Carmen Lúcia, o assunto ficou meio que prontinho e maduro para essa lei que já estava aprovada no Senado e que ia ser discutida na Câmara, onde ela parou, fosse abraçada pelo governo novo, junto com alguma coisa que mexesse no assunto do teto, redefinisse o modo de calcular o teto e talvez trouxesse uma
um limite de endividamento para a União. Na lei de responsabilidade fiscal, quem já observou sabe que lá tem uma porção de restrições para os estados, os entes federados, como a gente fala, estados e municípios, restrições que afetam, sobretudo, operação de crédito, endividamento e folha de pagamento. Tá? E a pergunta sempre foi, por que essas restrições não tem também para a União? Né? Pois de repente o que está chegando aí e vai chegar num bom momento. Acho que já está meio maduro, o que é muito bom, porque os atuais ministros vão ter o benefício de, assim, dos vários anos em que esse assunto foi discutido e tanta gente deu opinião e tudo mais, vai ter uma coisa relativamente madura para eles trazerem e patrocinarem, abraçarem, o que é muito bom. Tem tudo para ser uma boa notícia e uma estreia alvissareira de verdade para os ministros da área econômica. Então, vamos torcer. Aquela coisa de, olha aqui, a máquina pública avança sozinha em muitas coisas, às vezes é bom não ficar na frente. Tá? Agora, outra coisa é impostos, se vai ter alguma novidade. O ministro falou em reforma tributária, a maior parte do tempo ele se refere ao assunto do novo IVA, que tem nessa emenda constitucional associada ao Bernardo Api, que inclusive virou secretário especial desse assunto no Ministério da Fazenda. Então, tudo indica que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governo Lula vão abraçar esse projeto. Mas vamos ver os detalhes, aonde moram os demônios desse assunto. Agora, dito isso, no capítulo dos impostos diretos, ficou a sensação do pacote fracassado do ministro Paulo Guedes, que reformava o imposto de renda, que eles vão mexer nesse assunto da isenção de tributação de dividendos na pessoa jurídica, tá? E aí é uma questão. Isso teve dificuldade para não passou, né, no Congresso, na primeira tentativa, mas ficou um pouquinho a sensação de que, olha aqui, tributar dividendo, em geral, deve ser feito, até porque por que os dividendos são isentos? Eu respondo, são isentos porque lá atrás se achou que era mais eficaz cobrar esse tipo de imposto dentro do imposto de renda da pessoa jurídica e não quando a renda era apurada como lucro e viraria dividendo, porque a fiscalização de DDL, como se chama no mundo tributário, que é a distribuição disfarçada de lucro, é muito problemática, dá muita corrupção, muita encrenca. Então, para simplificar, é o seguinte, paga um pouco mais do imposto de renda corporativo e não tributa dividendo. O que acontecia, que era muito problemático, era as pequenas e médias empresas, também as grandes, colocarem despesas pessoais dos seus sócios e dirigentes dentro dos custos da empresa. Aí você tem que criar uma fiscalização para observar isso aí, porque aí se vai taxar dividendo, então aí ninguém tem lucro, né? E uma maneira de não ter lucro é botar o aluguel do diretor, do sócio, dentro dos custos da empresa, né? Aí não tem mais lucro, não tem mais dividendo. Bom, é o tal do DDL. Então, para não ter DDL, foi feita uma coisa inteligente, mas que parece esquisita, que é isentar dividendos e tentar a rentabilidade do capital. Então, parece perfeito agora para o governo mais à esquerda, dizer, agora vamos tributar o capital. Então, está com jeito disso, isso vai voltar, e vai voltar o DDL, que eu acho que é ruim, mas paciência. Vai precisar se mexer nesse assunto, e foi onde parou a discussão anterior, se mexer em tributar dividendo, vai ser difícil não mexer em reajustar a tabela progressiva do imposto de renda,
também tem um impacto fiscal na outra direção, então você vai consumir tudo que você vai conseguir de tributação de dividendo com o reajuste da tabela. Aí começa a conversa de, vamos então tirar as deduções médicas, essa conversa horrorosa para ter agora, sobretudo que todo mundo está fazendo imposto de renda e vendo como é que o negócio é complicado, né? Então, deixa quieto, né? Vamos ver. Acho que o normal é que eles concentrem as atenções no assunto do IVA, onde supostamente está mais pronto, não sei não, mas supostamente, e deixa o assunto de imposto de renda, que é difícil, para depois. É isso. Obrigado, Gustavo. Rosane. Obrigada, Márcio. Nossa, que coisa mais gostosa essa conversa. Muito bom. A gente vai acompanhando aqui o pessoal também interagindo, né, fazendo perguntas. Por nós, a gente ficaria aqui o restante da tarde, mas já foi um tempo precioso aí dedicado de vocês para a gente. Gustavo, quero agradecer imensamente tua disponibilidade, tua gentileza em estar conosco aqui hoje, ao Daniel e ao Evandro também aqui, que nos ajudaram, né, nessa conversa aqui junto com os nossos participantes. Tivemos quase 500 pessoas conectadas aqui durante o nosso evento, né? Foi muito importante. Eu acho que esse é um momento onde exatamente essas conversas, né? Ouvir de pessoas que estão dentro, né, vivenciando isso e experimentando isso, ele acaba tranquilizando, ele traz uma perspectiva diferente, uma visão diferente, né, e acalma os corações aí do pessoal que está mais atribulado, né? Como a gente falou durante, né, esse período, o fundo de pensão é isso mesmo, é longo prazo, né? A gente aqui vai pagar benefício até 2090, 2100, aí nós vamos ainda estar pagando benefício, né? Então, é um desafio constante a gente ir acomodando essa volatilidade que a gente tem, né? Procurando os melhores investimentos, aí preservando o patrimônio dos nossos participantes, né? Então, agradecer mais uma vez a vocês por estarem aqui conosco. E nós vamos fazer agora, a Rose vai fazer um sorteio, vou passar ainda para o Gustavo, Evandro, se vocês quiserem também se despedir aqui do pessoal, e aí depois, na sequência, a gente só faz o sorteio dos livros autografados aí pelo Gustavo. Eu só queria agradecer a atenção de todos, a paciência de me ouvir. Os assuntos da economia são sempre complicados, mas temos que tratar disso e, felizmente, temos profissionais que cuidam disso para a gente por prazos longos, que são vocês aí, Márcio e Rosane. Então, boa sorte para vocês e que todos fiquem bem. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada, então. Rose, eu vou passar para você, você conduz aí o sorteio, e aí a gente encerra aqui com a divulgação dos nomes, né, dos sorteados, a gente encerra o nosso evento na tarde de hoje. Muito obrigada a todos aí pela participação, um grande abraço, e a gente se vê em breve aí para fazer o nosso acompanhamento aí dos nossos investimentos. Um grande abraço. Boa tarde, pessoal. Uma honra muito grande participar aqui nesse momento com todos vocês, Gustavo, Rosane, Daniel, Márcio. Muito bom. Vamos lá, o sorteio então, né? Até o momento, a gente conseguiu aqui 408 pessoas inscritas aqui no nosso link, no Forms, né? Onde a gente está fazendo a divulgação desde 12, 13 de fevereiro, né? E aí, dentre essas pessoas, nós vamos sortear os 3 exemplares do... Opa, peraí, gente, já deu aqui 425 respostas, 425 pessoas participando aqui do sorteio. Só mais um instantinho eu já faço o sorteio aqui para a gente não desconsiderar ninguém aqui. Então, a partir desse momento, 16h10, eu estou desativando o link, tá, pessoal? Quem fizer a inscrição de agora, das 16h10 até as 16h15, a gente faz um sorteio de um livro depois e encaminha para vocês. Mas para as 426 pessoas, a gente vai sortear agora.
Eu estou fazendo o sorteio aqui pelo site do sorteador. E, na sequência, eu vou compartilhar com vocês o resultado. Vocês vão conseguir visualizar o resultado no link aqui do site do sorteador. Então, vamos lá. Os números sorteados foram 389, 148 e 166. Agora vamos verificar aqui os representantes desses números, né? 389 é a Kelly Bastos Pereira. Parabéns, Kelly. Então, você ganhou A Moeda e a Lei, uma história monetária brasileira. Esse foi o primeiro exemplar. O 148 corresponde a... E, pessoal... 148 corresponde a Inara Lacativa Bagatini. E o 166... ao Idivaldo Machado Oliveira Júnior. Então, o Idivaldo, ele ganhou o exemplar Lições Amargas, uma história provisória da atualidade. Esse foi o último livro escrito pelo Gustavo. E os outros dois, A Moeda e a Lei, fica para as outras duas pessoas que foram sorteadas inicialmente aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês o resultado do sorteio. Pessoal, a internet está um pouco lenta aqui, só um instantinho. Quem quiser visualizar o sorteio que a gente acabou de fazer, está nesse link, são exatamente os números que eu acabei de divulgar para vocês. Nós vamos entrar em contato com as pessoas que foram sorteadas, o Gustavo vai autografar os 3 livros, e posteriormente a gente vai encaminhar para o endereço de vocês. Ok? Obrigada pela participação de todos aqui fazendo as inscrições. Obrigada, Rosane, com você. Valeu, Rose. Muito obrigada. Então, a gente se despede aqui oficialmente, encerramos o nosso evento. Ficamos muito felizes de ter vocês aqui conosco e em breve a gente se encontra de novo, né? Trimestralmente aí a gente faz a nossa apresentação de resultados. Vai ser um prazer estar com vocês novamente. Ficamos muito felizes aí por vocês terem gostado aí do evento. A gente viu, né, muitos comentários aí positivos. Eu acho que isso também reforça, né, a nossa para a gente continuar nessa linha, né, para a gente continuar trabalhando aí com vocês com transparência, trazendo informações relevantes, e ficamos sempre à disposição. Sempre que precisar, nós da diretoria e todo o nosso time aqui da BRF Previdência está à disposição. Um grande abraço e fiquem com Deus. Errado.